aprovada por unanimidade na última sessão do Conselho Pleno a alteração no provimento do exame de ordem. A partir de agora, o candidato que reprovar a segunda fase do exame poderá aproveitar a aprovação da primeira fase. No entanto, o aluno terá que fazer novamente apenas a prova prático-profissional no exame seguinte. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, falou sobre a mudança. O exame de ordem aplicado em duas fases, como nós sabemos, a aprovação na primeira fase, em havendo a reprovação na segunda fase de um certame, o examinando ficaria automaticamente inscrito para a segunda fase do exame seguinte. É uma proposta que muitos conselheiros federais têm, tanto formulada publicamente como pessoalmente. O Colégio de Presidentes de Conselhos Seccionais tomou essa deliberação de apoiar e indicar ao plenário a aprovação. E por que é importante, em todos os temas, especialmente neste tema, ouvir os presidentes de conselhos seccionais? Porque, como nós sabemos, o Estatuto é muito claro ao dizer que o exame de ordem é competência do Conselho Seccional, que delega ao Conselho Federal a realização de um exame de ordem unificado, mas a responsabilidade legal é compartilhada com os presidentes de conselhos seccionais. A conselheira federal Fernanda Marinella, também relatora do provimento das propostas de alteração do exame de ordem, destacou os motivos para que o candidato possa aproveitar a aprovação da primeira fase. A ideia é que o nosso candidato, que foi aprovado na prova de conhecimentos gerais, ele tem condições de passar no exame de ordem. Ele precisa se preparar melhor para a prova prática. Então, ele teria um novo período, uma nova fase para uma preparação. Porque a ideia de proposição para o imediatamente seguinte, e não deixar isso aberto, para ele repetir isso no exame posterior, outro que não o seguinte. A ideia de estabelecer o imediatamente vem exatamente com o raciocínio de que nós não podemos contar com um período muito longo, porque nós corremos o risco de uma atualização legislativa, uma mudança de posicionamento, e isso comprometeria uma nova avaliação do candidato. Já a outra modificação aprovada pelos conselheiros federais presentes na sessão plenária foi para que seja divulgado os nomes daqueles que supervisionam as questões que podem cair no exame de ordem. A relatora Fernanda Marinella explicou os motivos para que seja divulgados os nomes dos supervisores que elaboram a prova do exame de ordem. O objetivo central desse dispositivo é publicar o nome dos envolvidos no exame de ordem. Seja o nome dos envolvidos na banca examinadora, na banca recursal ou dos coordenadores responsáveis pela empresa terceirizada. O objetivo dessa norma é, primeiro, divulgar e dar mais credibilidade aos nomes indicados pela ordem. Na verdade, os nomes indicados pela ordem são professores, são doutores, são mestres, são escritores, são pessoas renomadas e que merecem o seu reconhecimento. Então, essa divulgação traria para o exame de ordem maior credibilidade. São pessoas que têm respaldo, têm conhecimento para chancelar esse exame. A outra mudança que foi aprovada no provimento é que agora os estudantes que cursam o último ano da faculdade possam fazer o exame de ordem, já que existem faculdades que o curso são de 6 anos. O nosso dispositivo original, ele dizia que tem direito a prestar o exame de ordem os estudantes do 9º e 10º período. 9º e 10º período seria o 5º ano da faculdade de Direito. O que nós vivemos hoje? Duas situações. Primeiro, algumas faculdades já estão com 6 anos. Quando a gente tem uma faculdade com 6 anos, o último ano da faculdade não é o 9º e o 10º período. Então, nós vivemos um problema de adequação a uma realidade que já está presente. As mudanças entrarão em vigor na data da publicação do provimento e terá validade para os exames seguintes.